Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero tratar um pouquinho sobre duas partidas que a gente teve nessa nossa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 29 de julho, essa querida quarta-feira, nós tivemos 4 jogos, mas eu vou falar especificamente de dois que foram jogos que eu acompanhei. Inter e Flamengo, que foi 1 a 1 lá no Beira-Rio, e aí logo depois a gente teve Vitória e Palmeiras no Barradão, que foi 4 a 0 para o Palmeiras. Só que no vídeo de hoje, eu não quero entrar necessariamente no mérito do futebol que foi apresentado e tudo mais. Daria para falar um pouco, né, de algumas questões. A gente pode falar sobre a defesa do Flamengo tá muito espaçada, sobre o Internacional ser um time que comete muitos e muitos erros técnicos e mesmo querendo jogar, né, porque hoje eu vi o Internacional querendo jogar futebol, para muito nos próprios erros e na própria incapacidade de resolver o jogo. A gente pode falar sobre o Vitória muito aguerrido e sobre um Palmeiras pragmático, mas, querendo ou não, eu acho que o ponto central, né, principalmente do jogo do Palmeiras, foi a questão da arbitragem e das várias polêmicas que tiveram. E aí no jogo do Flamengo teve um lance específico, que foi o gol do Inter, que foi validado com impedimento semiautomático, né? Tá aí até na thumb do canal, né? Eu coloquei lá na bolinha a imagem que foi a primeira vez que a gente viu um lance de mesma linha no impedimento semiautomático. E eu acho que também vale um debate legal sobre isso, sobre essa implementação até da tecnologia e sobre alguns casos que a gente já teve, já tiveram uns 3, 4 casos, eu acho, de uso, e esse que talvez tenha sido mais limítrofe, né? E aí, os pontos que cada um traz sobre essa questão. Mas eu vou falar primeiro, então, principalmente sobre o jogo do Palmeiras. E por quê, né? Bom, basicamente porque o jogo foi resolvido por causa do árbitro. O jogo estava 0 a 0, bem disputado até, um jogo que estava bem legal, o Vitória estava conseguindo emparelhar o jogo contra o Palmeiras, usando seu fator casa, né, aquela empolgação inicial no primeiro tempo. E aí teve um lance, teve o primeiro lance capital do jogo, que foi a cotovelada do Maurício, né, se eu não me engano, no zagueiro Kaká do Vitória, que ele dá assim, é porque no fundo o Maurício ele foi se proteger. A verdade é essa, ele foi se proteger, ele viu o Kaká vindo, ele foi se proteger, mas ele fez um movimento com o cotovelo e subiu. O movimento do braço dele subiu demais e acabou pegando, né? Ele acerta uma cotovelada bem no queixo do zagueiro do Vitória, que chega até a cortar o queixo e sangra e tudo mais. Então não dá pra dizer que não pegou, pegou. E de fato dá pra ver que pega, né? Pega muito em cheio? Não, porque senão ele ia dar nocaute, né? Mas pegou. E assim, o lance, ele é quase aquele cartão laranja. Porque você pode interpretar que o Maurício não estava na intenção de agredir o adversário. Ok. Porém, ele deu uma cotovelada na cara do outro jogador. Pra mim, era pra cartão vermelho, tá? Eu entendo a análise de algumas pessoas que falam que era pra cartão amarelo e não discordo totalmente. Entendo o ponto, argumentando que não era uma agressão e tudo mais, dá pra compreender. Pra mim, seria cartão vermelho. E o árbitro, ele opta por dar o cartão amarelo, tá? E aí depois eu vou voltar nisso. Na sequência desse lance, a gente tem o mesmo zagueiro Kaká que dá uma entrada, dá um carrinho, se eu não me engano, do John Arias, e aí a perna dele sobe um pouco, ele de fato corta a bola. Só que o pé dele sobe um pouco e pega a sola, que na altura do tornozelo, realmente uma sola acima da linha do pé. E pega, né? Pega. O juiz, ele não dá o cartão vermelho, né? Se eu não me engano, ele dá cartão amarelo. E aí depois o VAR chama, ele vai olhar e aí tem lá o frame que de fato pegou a sola acima ali da linha do tornozelo e por regra, pegar, você solar acima da linha do tornozelo é para cartão vermelho. O árbitro volta e aplica o cartão vermelho ao jogador do Vitória, expulsando o mesmo cara que tomou a cotovelada. E aí, na sequência imediata, o Luan Cândido faz sinal de roubo, né? Ele faz esse sinal clássico, né? De tá roubando, tá roubando. E aí o VAR, obviamente, viu isso, chama o árbitro de novo. E aí também, por regra, você tem que expulsar um jogador que explicitamente tá. Não só roubo, né? Existem alguns gestos, tipo pegar no saco, fazer símbolo de roubo, mostrar dedo do meio para árbitro. Essas coisas expulsam hoje em dia. Isso também está na regra. Acho que é conduta antidesportiva, né? E aí, a partir desse momento ali, da metade do primeiro tempo, uns 30 minutos, vai, o Vitória do nada estava com 2 jogadores a menos. E aí, a partir disso, o jogo fica virtualmente impossível e não tem mais análise futebolística, e aí acaba 4 a 0. Bom, isso é o que aconteceu, né? Esses foram os fatos. E aí, o porquê que eu resolvi gravar um vídeo sobre isso, né? Você pode argumentar sobre a intensidade das coisas. Existe gente que falou que era para vermelho ou para amarelo o lance da cotovelada. Para mim era para vermelho. Mas eu compreendo o amarelo. Existe a discussão também do Kaká, da solada. Por quê?
Porque a sola pega de raspão. Não pegou em cheio. Não pegou. E quem falar que pegou em cheio é clubista, é maluco. Não pegou em cheio. Pegou e raspou e saiu. Dito isso, pra mim era pra cartão amarelo. Esse lance era pra cartão amarelo. Foi lance brusco, né? Foi uma jogada, foi um lance, como é que se fala? Não é lance brusco, né? Mas tem o brusco grave e tem o brusco. Pra mim não foi um brusco grave. Se tivesse pegado em cheio assim de lado, aí era pra vermelho sem discussão. Não acho que foi pra isso. Acho que foi pra cartão, também um cartão laranja, que nem o que eu falei do Maurício. Os dois lances foram pra cartão laranja. Mas dá pra interpretar. O problema é o seguinte: se você deu amarelo em um dos lances, você tem que dar amarelo no outro. Se você deu vermelho, você tem que dar vermelho no outro também. E eu acho que é isso que enfureceu o time do Vitória, né? Não foi necessariamente a análise do lance sozinho, mas foi a junção das duas coisas. E aí depois o lance do roubo lá, tá na regra, vermelho mesmo, o cara foi burro pra caramba, mas também tava no calor do momento. Eu, se estivesse lá dentro, talvez também tivesse perdido a cabeça, né? É difícil de avaliar. Mas o cara se sentiu definitivamente ali roubado. E como é que você vai dizer que não, né? Porque foi com Vitória, mas pode ser com o Palmeiras um próximo dia, com o Flamengo, né? Com qualquer time. Que é a situação do, poxa, eu vejo meu companheiro no chão, cortado o queixo. Obviamente foi o contato que todo mundo viu que ele tomou. O VAR nem chamou o árbitro, né? E aí o árbitro, vamos dar nome aos bois aqui, né? O árbitro é o Alex Gomes Stefano, dessa partida, né? E assim, ele não foi chamado ao VAR. Não tem problema ele não ter visto totalmente o lance. Não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas o VAR nem chamou. E uma coisa que eu achei muito estranha, que cabe à explicação dele, né? Mas o árbitro no Brasil não fala muito, então é difícil de saber. É por que na hora que ele deu a falta, ele para o jogo para atendimento, porque ele entende que pegou na cabeça, mas ele parece que não sabe muito bem o que aconteceu. Porque ele não tinha dado nem cartão amarelo pro Maurício, que também cai no chão ali no contato, né? Mas não foi nada nele. E aí, demora-se um bom tempo até ele se dirigir ao Maurício e dar cartão amarelo. A minha interpretação é de que aconteceu uma das duas coisas ou as duas. Primeiro, ele viu o queixo do cara sangrando. Isso o fez inferir que a jogada era para ser para amarelo, mesmo ele não tendo visto direito o que aconteceu. E eu também acho que pode ter rolado uma comunicação do VAR com ele, que falou: olha, rolou um contato sim, rolou um contato. E é capaz de ter sido dito que foi um contato com o braço e não com o cotovelo. Falou tipo, foi um braço elevado. E aí por isso ele foi lá e deu cartão amarelo. Não me parece que o árbitro viu o lance. Não me parece. Porque o cartão teve um delay grande demais. E isso me soou muito estranho. Porque o VAR da partida, ele deliberadamente, se foi o caso, deu uma opinião e não chamou o árbitro para rever. Ele falou: olha, eu acho que pegou com o braço. Então, eu diria cartão amarelo. Mas eu tô pedindo para você ver aqui, porque é meio limítrofe de cotovelo. Eu quero a sua interpretação se foi com intenção ou não. Essa é a função do árbitro. A função do árbitro é interpretar. A função do VAR não é interpretar. A função do VAR é ver lances que são factuais, obviamente, e ele pode simplesmente comunicar a verdade dos fatos, perfeito, e dar uma opinião. Falar: olha, eu revi com câmera lenta e com outras imagens, tô achando melhor você vir rever também. E não parece que foi isso que aconteceu. Então, assim, e aí nesse lance foi dado amarelo. No lance seguinte, rapidamente o VAR chama pra ele olhar, e aí ele já olha e expulsa. Só que isso entra até um pouco no tato fino da própria arbitragem, né, cara? Tipo assim, no momento em que você permite uma cotovelada no queixo não seja uma expulsão, e aí logo depois você dá a expulsão da solada no tornozelo, que era cabível de cartão amarelo também, né? Você perde o controle da partida. E, poxa, o árbitro, ele tem que saber. Isso faz parte de ser um árbitro de futebol. Você tem que saber que você vai perder o controle da partida a partir do momento que você tem 2 pesos e 2 medidas. Você tem que saber disso. Você tá tratando com ali 22 homens que estão em campo, 11 de cada lado, e se metade deles julga que você tá sendo injusto, você já perdeu o controle do jogo. Parte de ser árbitro não é apenas a aplicação pura da regra. Não é. É você interpretar o jogo e o que o jogo pede de você. E eu acho que nesse jogo especificamente, esse cara vai ser provavelmente perseguido legal, legal. Existe uma chance dele pegar a geladeira, de ser posto aí meio só pra
pô, não apitar muito o jogo pra ver se abaixa o clima, porque vão pegar no pé dele sem parar. E eu não acho que ele tenha cometido nenhum erro de fato. É esse que é o pior. Não foi nada absurdo no sentido de, nossa, ele marcou um negócio completamente errado, como a gente vê direto no futebol brasileiro. Não foi nem o caso. O problema é que ele se apegou puramente à regra em um lance e no outro ele interpretou. Não tem um erro ele fazer um dos dois durante o jogo inteiro. O problema é ele mudar o jeito de interpretar as coisas durante a partida. Se o árbitro entra em campo e avisa, ó, seguinte, eu vou aplicar a regra e a regra é a regra. Ah, mas pegou mais ou menos. Ah, mas eu não quis. Não importa. Eu vou sempre aplicar a pureza da regra. Pé acima do tornozelo é vermelho. Pegou o cotovelo na cara é vermelho. Acabou. Entendeu? E dentre outros. Aí todo mundo, os capitães, pô, beleza, entendi. Ou ele chegar e falar, galera, é o seguinte, esse jogo, entendo o peso da partida, eu vou aqui, pô, sempre que tiver um lance, eu vou interpretar, vou tentar entender ali e tal, pra, pô, não piorar o jogo, pra não tentar interferir da pior forma. Pô, beleza. Pra mim isso é essencial. A arbitragem tem que ser coerente durante os 90 minutos. Isso pra mim é o grande ponto. E aí eu vou entrar no mérito do outro árbitro, do outro jogo que eu vou falar, que é entre o Flamengo e o Inter, né? Que foi, e aí citaram o nome dele aqui, foi o Matheus Delgado Candanção, o famoso Matheus Candanção. Que diferentemente do árbitro de Palmeiras e Vitória, eu achei que ele foi muito bem durante a partida, a condução. Em vários momentos eu até tava brincando, né? Porque eu tava vendo o jogo do Flamengo, obviamente. E aí eu até brinquei, tipo, nossa, parece um jogo de Premier, parece um jogo, estamos vendo a Copa do Mundo, porque tinha vários contatos que ele permitia o jogo. Né? Até no gol do Flamengo, ele meio que dá vantagem ali na jogada dentro da área, porque ele poderia ter dado, por exemplo, um pênalti parado de jogada, ele permite a continuação da jogada. E ele fez isso muitas vezes na partida. Tiveram contatos que ele não deu para os dois lados, contatos de lateral, contatos no meio do campo, né, carrinhos que pega aquele famoso bola jogador, e ele estava permitindo, mas aí ele estava permitindo que isso acontecesse várias vezes. Então os atletas em campo entenderam o recado. O recado era, ele não vai ficar picotando tanto jogo. Ele deu faltas, óbvio que deu, quando ele julgava que era de fato uma falta. Só que de maneira geral, ele permitiu um pouco mais o andamento da partida, principalmente comparando com o futebol brasileiro, de forma assim geral, né, que normalmente se picota tudo, tudo. Ele não fez isso, ele foi bem. Eu gostei da arbitragem, né? Ele não teve nenhuma grande polêmica, ele estava sempre próximo ao lance, permitia contato físico, permitia que o jogo rolasse. Totalmente diferente. E aí você vê, dentro do campo, a diferença também da percepção dos próprios atletas, cara. Ninguém ali tá de sacanagem. Ninguém ali tá de brincadeira. Todo mundo quer ganhar. E você pode entrar em campo e perder na bola, pô. Normalmente um time ganha, um time perde, né? Você sempre o time que tá melhor e tal. O Vitória podia perder o jogo de qualquer forma. Palmeiras, inclusive, de 4-0. Só que a sensação de injustiça, a sensação de perseguição, a sensação de injustiça pesa muito mais do que a sensação de você ser derrotado por ser ruim ou por ser pior. Óbvio que isso é ruim também. Mas, pô, faz parte do esporte, faz parte da competição. É isso que é jogar em alto nível. Futebol, qualquer outra coisa. Mas quando você se sente roubado, tipo assim, e é roubado às vezes, você não sabe se é na má intenção ou se é porque o cara simplesmente é ruim no trabalho dele, né? No caso, a arbitragem, o bandeira antigamente, antes do VAR e tal, né? Semiautomático. Então, assim, essa é a sensação que eu acho que mais irrita tanto os atletas quanto os torcedores. A sensação de que o cara faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e que não tem nem uma lógica. Porque se tem uma lógica, você acaba entendendo. Esse árbitro, ele é mais duro. Esse árbitro permite jogo. Esse árbitro, aí você pode gostar ou não gostar do estilo do árbitro. O problema é que no Brasil os árbitros não têm estilo. Os árbitros vão definindo as coisas na hora, moda caralho. Então, uma hora o cara marca, outra hora ele não marca, e aí de jogo a jogo as coisas mudam muito. Por exemplo, muita gente trouxe o exemplo, né? Acho que foi na Supercopa do Brasil, que o Carrascal foi expulso no intervalo. Isso é um negócio que, tipo assim, eu nunca tinha visto algo dessa forma. E aí ele em campo, acho que toma um amarelo por uma cotovelada também. Um lance meio parecido, um braço que subiu. E aí, no intervalo, quando volta o jogo, o juiz vem e expulsa o Carrascal, porque ele viu o lance no intervalo e pegou, e aí ele deu vermelho a posteriori. Um negócio completamente bizarro. E aí o Flamengo perdeu um jogador e perdeu o jogo, né? Então, tipo assim, cara, isso tá na regra. Sabe? Isso tá na regra, isso existe. Isso abre um precedente complicado, como por exemplo desse jogo. E se o árbitro no intervalo viu?
e ele volta e expulsa o jogador do Palmeiras. A merda já tá feita também, né? Então, tipo assim, é isso que irrita o torcedor. O próprio Vitória, que argumenta que contra o mesmo Flamengo, né? Que a gente tá falando do Palmeiras, mas tá falando do Flamengo também. Teve no jogo da Copa do Brasil lances de cotovelo alto dos jogadores do Flamengo. Tem um lance do Saul e tudo mais, que pra mim na época era até pra vermelho. E que também não deu. Então, tipo assim, cara, mas qual que é exatamente a regra, né? E aí tem lances que dá cartão vermelho que o cara mal toca no outro e é expulso. Então, isso é complicado. E precisa existir algum nível de padronização dos árbitros no Brasil. E aí rolou aquela história toda de você profissionalizar a arbitragem, né? E que com isso, a ideia, na minha opinião pelo menos, era que a profissionalização ia trazer também, dentre outras coisas, a padronização da arbitragem no Brasil. E isso não está acontecendo. Essa profissionalização na teoria já aconteceu, e os árbitros seguem apitando totalmente diferente um do outro e apitando diferente deles mesmos de jogo para jogo. Eu não sei exatamente o porquê disso. A gente acabou de ver a Copa do Mundo, em que os árbitros de escolas completamente distintas, beleza, tinham uns árbitros bem merdas, mas desconsiderando os árbitros bem merdas, todos pareciam que tinha uma política bem clara de permite o jogo, deixa jogar. Teve contato? Se não foi forte, é jogo de futebol. Não dá pra fazer, né? Árbitros que também nem a mesma língua falavam e que estavam apitando da mesma forma. E você fala, e por que no Campeonato Brasileiro a gente não consegue fazer isso? Eu não sei. Até quando você vai ver, tipo, jogos de Comebol, você já sabe o estilão do árbitro. Permite a porradaria e segue o baile. Pois é. Mas na CBF, dos campeonatos do Brasil, não existe uma padronização. Porque eu não entendo. Porque, assim, é bom pro produto, pro campeonato, vai diminuir reclamações dos clubes, da mídia, da imprensa, né? Dos torcedores. Não entendo por que, que isso não seria feito. Isso é bom. É bom para todo mundo. Enfim. Minha torcida é que, de fato, exista uma padronização maior com o tempo. Passa-se chefe de arbitragem, passa-se política de arbitragem e nada muda nunca. E a gente continua a ver jogos assim, que infelizmente são decididos por decisões de árbitros, que certas ou não, né, interferem completamente em um jogo. E não é só nesse jogo. Toda rodada praticamente tem algum jogo que tem uma interferência de um grau acima do tom por causa de árbitro. E aí, enfim, você levanta discussões, né? Eu nem vou entrar no mérito, porque eu acho isso uma completa idiotice, uma baboseira. Mas você cria um cenário de que muitos torcedores acreditam que o campeonato é comprado, que o campeonato é enviesado, o Flamengo já ganhou, o Palmeiras já ganhou, o Botafogo já ganhou, sei lá quem for, né? Isso afasta as pessoas, isso afasta o torcedor, né? Se o cara ele não tem um pouco mais de discernimento de que, pô, peraí também, não é roubada, que o cara é ruim mesmo, o árbitro é ruim, a comissão é ruim, isso perde interesse no público. O público vê menos. Isso é péssimo para o campeonato. Você perde dinheiro, você perde audiência. E os clubes apanham com isso também. A CBF perde dinheiro. Então, realmente é uma situação complicada. E aí, para fechar essa discussão, né, é falar um pouquinho desse VAR semiautomático. Porque no jogo do Flamengo aconteceu esse lance, né, que é a tal da linha de impedimento milimétrica, né? E aí eu vou até colocar aqui na tela para que vocês entendam visualmente o que eu tô falando. Bom, tá aqui na tela então o frame, né? Digamos, esse é o frame que foi mostrado do VAR semiautomático, né? Que cria os bonequinhos, essa projeção do campo. É uma parada bem legal até. É uma tecnologia um pouco diferente do que a gente viu, por exemplo, na Copa, né? Que criava de uma outra forma tridimensional e tal. Mas dito isso, bom, vamos partir do princípio que o VAR está bem calibrado, né? Perfeito. Parto do princípio que a tecnologia está funcionando corretamente. Cara, quando não é na mesma linha, até beleza, né? É uma loucura esse VAR de mesma linha, cara. É muito doido. Porque olha o nível de detalhe da proximidade das duas linhas. Elas estão virtualmente uma em cima da outra. Isso não foi nem especificado pela CBF, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas é capaz delas de fato terem se tocado. E aí existe uma prerrogativa de você priorizar o gol, né? Então, como você prioriza o gol, se as linhas se tocam, significa que o jogador está em posição legal. Eu lembro que no Campeonato Carioca, por exemplo, era assim.
Era a famosa linha gorda, né? Então isso favorecia o atacante, que foi, nesse caso, favorecido o atacante, né? Então, assim, eu até gosto disso, tá? Eu gosto que esse tipo de lance seja validado. Foi contra o meu time. Só que eu acho justo. Porque você tem que favorecer o gol, cara. Que vantagem que o jogador do Inter teve nesse lance? Não teve vantagem nenhuma. Se ele tá 1 milímetro na frente, ele não tem vantagem real. É a mesma linha. Então você tem que permitir o jogo. Agora, é muito doido a gente ver, cara, que eles estão na mesma posição e você tem que confiar absolutamente no posicionamento das câmeras, na calibragem do equipamento. E eu até entro no mérito de dizer que, se fosse no VAR antigo, que o cara traça a linha manualmente, é capaz de terem invalidado esse gol. Porque o nível de detalhe é muito pequeno, né? E a câmera de cima, que é sempre uma câmera de merda, talvez fizesse ele puxar um pixel pra cá ou pra lá. E esse pixel, neste lance específico, provavelmente trocaria o resultado da jogada. Se ele puxasse um pouquinho pra cá, era gol. Se ele puxasse um pouquinho pra cá, era não gol. E, cara, é isso que esse VAR semiautomático veio pra tirar. Veio pra tirar essa mudança. Agora, sempre vai acontecer a mesma coisa. Dane-se. Sempre vai ser no limite da loucura máxima ali, né? Do corpo, e obviamente o braço não conta, né? Então foi ali a cabeça, né? A análise foi ali no pico da cabeça. A única coisa que eu acho que tem que ser acrescentada nisso aqui é o ponto de contato da bola. Esse gráfico, ele não mostra onde a bola está. Ele não mostra o jogador que tá com a bola no pé. Eu acho que isso falta. Tinha que ter no início desse vídeo, o vídeo tem que começar com o frame congelado na hora, né? Porque isso aqui é uma projeção. Tem que começar congelado na hora que a bola tá tocando no pé do cara, que vai passar. E aí, a partir desse momento, cria-se essa linha com os jogadores na posição que eles estavam. Porque aí você tem 100% de certeza de que o frame está completamente correto, como era na Copa do Mundo. Eu acho que esse é o único ponto que falta para tirar qualquer tipo de retórica de roubo, de VAR descalibrado, não sei o que lá. E eu não acho que seja algo muito complexo, né? Imagino que o software deva poder fazer isso, porque ele já calcula isso automaticamente. Ele sabe o momento do toque na bola. Então, a partir disso, ele traça essa linha aqui, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para agregar nessa imagem que aparece do VAR, para não aparecer de vez em quando, porque beleza, às vezes tem um gap, né, e fica óbvio. Só que ainda assim, tipo, você confia completamente nessa projeção tridimensional baseada em porra nenhuma. É tipo aquele lance lá, antigamente na Globo, tinha aqueles lances, aqueles tira-teimas, que era basicamente essa porra aqui, né? Você tinha lá uma imagem, aí travava a imagem na vida real, né, a imagem lá da televisão, e aí construía-se um campinho 3D com uma linha assim que cortava, e era verdade absoluta aquilo ali, porque não existia VAR, não tinha porra nenhuma. Então aquele tirateima era uma construção 3D que você tratava como verdade e valeu. Mas não era, obviamente, usado no jogo, era usado no pós-jogo para dizer se foi gol legal ou não, árbitro errou ou não. Isso aqui, no fundo, cara, sem essa projeção da realidade se transformando nesse 3D, ou do momento do toque na bola, né? Essa imagem que não tem movimento nenhum, que é um negócio travadão, cara, ela traz essa mesma sensação de tiratema da Globo lá de 2005, 2002, sei lá, tem um tempão isso. Então, assim, isso é um ponto a se melhorar. Beleza, que foi implementado agora, né? Tem 2 rodadas que isso acontece, é uma coisa muito nova e certamente será aprimorado, talvez ainda esse ano ou para a próxima temporada, né? Então, certamente será feito, a tecnologia vai sempre aumentando, mas fica aí a questão porque o tiratema da Globo você tem que simplesmente acreditar. Pelo menos a linha do VAR tu via sendo traçada. E aí você podia na hora ficar torcendo pro cara puxar pra aqui e pra cá. Essa aqui é meio esotérica. Simplesmente brotou no teu PC ou na sua televisão. Aí você tem que falar. Beleza, você parte do princípio de que tá tudo certo na lisura do processo. Foi contra o meu time, né? A gente acabou tomando gol, foi no impedimento. Mas pra mim, irmão, tem que ser assim. Se for no limite, tem que dar. E eu, até um adendo aqui, tem uma regra que o Wenger quer passar lá na comissão de arbitragem lá na Europa, que é a de que o jogador pode estar até um pouquinho na frente se isso não for interpretado como uma vantagem descarada. Porra, sei lá, o cara tem um pezinho na frente. Cara, você tá com um pezinho na frente, meio pé, um pedaço do seu joelho. Não tá te dando uma vantagem real, né? E é isso não ser mais considerado impedimento. Você ia ter que ter um X lá na frente do adversário para de fato estar impedido. Acho que isso é bom também porque favorece mais gol e mais jogada de velocidade. Dito isso, foge um pouco do tema. Então, só para trazer aqui essa questão do VAR também, que eu acho legal porque é a primeira vez que a gente vê isso pelo menos em solo brasileiro, né? Mas dito isso, o vídeo tá entregue. Eu queria falar um pouquinho sobre a arbitragem de modo geral. Eu acho que os jogos
jogo do Flamengo e do Inter foi meio mais ou menos, e o jogo do Palmeiras não tem muito o que falar sobre futebol, né? Porque não teve jogo, basicamente. Então acabou que o tema foi o árbitro. E toda a discussão que isso ainda vai rolar, certamente vai ter muito debate amanhã sobre a arbitragem, não sei o quê. E toda semana parece que é a mesma coisa. A gente sempre fala do mesmo assunto. Então, assim, tem que ser trazido, não tem jeito. Mas também tem que ser melhorado de alguma forma, cara. Não dá pra ficar nessa eternamente. Ah, o árbitro é ruim, o árbitro é burro, o árbitro é ruim, o árbitro é burro, o árbitro é ladrão. Pô, mas e aí, cara? Por que a gente continua vendo, então? Por que a gente continua vendo o campeonato? Se todo mundo tem convicção de que o árbitro é ruim, o árbitro é burro, o árbitro é ladrão, você fica sempre na torcida pro árbitro não te prejudicar. É um negócio que é insano, mas que também não sou eu que tenho a solução pra isso, né? Tem muita gente que recebe, inclusive, muito dinheiro pra conseguir a solução lá dentro da CBF. E essas pessoas que tem quem conseguir. E elas não conseguem. Então a gente fica, né? Pois é complicado demais. Dito isso, o vídeo tá entregue, um videozinho sobre a arbitragem, sempre ela aparecendo aí para alegrar nossos dias e nossas noites. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima.